Ah, Galo, foi apertado, mas o Galo ganhou. Oh, Cláudio Rezende. Com gol de Cassierra, Galo vence na Sul-Americana. E técnico Barba Domingues desabafa. Elenco tem que pensar mais no coletivo. Tá faltando conexão entre os atletas. Foi difícil, mas o Galo venceu 2-1, a primeira vitória da Copa Sul-Americana. E eu quero que o Edu Panzi fale um pouquinho desta vitória. Edu Panzi, qual que foi a sua avaliação deste jogo do Galo, hein, Edu? Bom dia. Alô, Paulo Azeredo, um abraço pra você, pra quem se liga no tiro de meta. Valeu pelos 3 pontos, pela vitória, o 2-1, mas o desempenho, Paulinho, nossa senhora, de doer. Aliás, nos últimos 3 jogos, né? Puerto Cabello, Santos e agora Juventude. Ontem na Arena MRV, um jogo sofrível. Foi um parto pro Atlético ganhar do vice-lanterna do campeonato uruguaio. Coelho, 2 assistências pro Bernard no primeiro tempo aos 42 minutos, o Galo fez 1-0, e pro Cassierra, que entrou na segunda etapa e gol de centroavante, né? O cruzamento, ele antecipa o zagueiro e faz aos 45 do segundo tempo 2-1. O Juventude chegou a empatar aos 10 minutos com o Pérez, num erro de saída de bola do Everson, raridade, hein? Um erro de passe do Everson. O Juan estava voltando, ele tocou na frente, o Juventude aproveitou e fez o gol de empate, 1-1. Chamou atenção também a comemoração do Bernard, né? Que vem muito mal na temporada, aliás, desde que retornou ao Atlético. E ao invés de trazer o torcedor pra perto, né? Ele colocou a mão nos ouvidos e pediu vaias, né? Então, assim, desnecessário. Pouco inteligente por parte do Bernard, mas que pediu desculpas na zona mista. Não esperava outra atitude do Bernard, senão essa. Assumiu o erro, pediu desculpas. É isso aí, Bernard. É bola pra frente, trabalhar melhor, como disse o Barba Paulinho na excelente entrevista coletiva. Tomara que o grupo receba como adultos, né? Que são as críticas, as duras críticas feitas pelo comandante, Paulo Azeredo. E foram duras críticas mesmo, hein? Ô, Cláudio Rezende, o Galo venceu ontem, mas o Barba deu um puxão de orelha daqueles no elenco, não é isso, Rezende? Um abraço pra você, bom dia. Bom dia, você também, a todos que nos acompanham no Tiro de Meta. O técnico Barba Domingues concedeu uma entrevista forte, cobrando bastante o elenco do Atlético. Jogadores precisam correr mais, pensar no coletivo, inicialmente, não no individual. Está faltando conexão entre os jogadores do elenco. E esse recado do técnico Barba Domingues, que já diagnosticou o problema. No Atlético é muito mais interno entre os jogadores, né? E como que o time treina, vem jogando também. Então tem que treinar melhor para jogar melhor. E é muito menos em relação aos adversários. O Galo que havia tido postura ruim contra Puerto Cabello e Santos, derrotas. Agora venceu, mas não jogou bem de novo, e aí fica a preocupação. O treinador mandou o recado, ele quer mais de cada um, uma autocrítica, para que o Galo possa evoluir. Pensamento do Galo agora se volta, domingo tem o Coritiba, no Couto Pereira, fora de casa, e uma resposta que precisa ser dada para esta partida aos torcedores, a todos do Galo, segundo o técnico Barba Domingues. Quem tiver melhor na visão dele, vai jogar. Ele vai com a força máxima na cabeça dele para esse compromisso do fim de semana. Um raio-x do que foi a vitória do Galo no sufoco, 2-1 no finalzinho. Comentarista Itatiaia para analisar a vitória do Galo, Bernard e Cassierra, os gols do Galo. Para cima do Juventude, do Uruguai, Facundo Pérez marcou para o time uruguaio. Chega mais, um abraço, Edu Panzi. Alô, Hugo Sérgio, um abraço para você, para quem se liga no apito final da Itatiaia. Alô, Vini, um abraço. O Galo ganhou, mas não convenceu, né? O famoso venceu, mas não convenceu. Torcedor vibrou muito com a vitória, porque o gol foi no final, né? Aos 45 minutos do segundo tempo, centroavante Cassierra, depois de um cruzamento do Coelho. Aliás, Coelho com 2 assistências na partida, né? Pro primeiro gol do Bernard, belíssimo gol do Bernard aos 42 do primeiro tempo. Aí o Juventude empatou aos 10 num erro do Everson. E aos 45, o Cassierra, centroavante, voltou a marcar com a camisa do Galo, fazendo o 2-1. Só que o que pegou mesmo foi a atuação do Atlético, né? O desempenho muito abaixo, muito ruim.
e alvo de muita reclamação por parte dos torcedores, e vou te falar, viu, Hugo, com total razão. O Atlético tem sofrido muito para vencer equipes muito inferiores, isso quando vence, né? Citei durante a transmissão, só em 2026 não ganhou jogando em Belo Horizonte, do Betim, do Tombense, do Atlético, do Remo, do América, e por muito pouco não venceu o Juventude, né? Essa noite na Sul-Americana, na Arena MRV. Mas o golzinho em Salvador do Cassierra, repito, Coelho, um dos destaques da partida, aliás, dos poucos destaques, né? Jogou bem. O ponto, aliás, o Barba fez alterações no segundo tempo. O Dudu, com boas jogadas pela esquerda, não entrou mal. O Scarpa ajudando bastante. Aliás, ele participa da construção do segundo gol, né? Ele acha o Coelho pela direita, que faz assistência para o Cassierra. O Cassierra entrou e marcou o gol. E quem decepcionou e entrou no segundo tempo foi o Hulk, né? Começou como reserva, entrou muito mal, mais uma vez, o camisa 7 do Atlético. E, ao final, a entrevista coletiva, certamente com muita repercussão na Itatiaia, em outros veículos de comunicação, do técnico Eduardo Domingues, né? E ele jogou no ventilador, falou que o time precisa treinar mais e melhor, o problema não são os outros, é o próprio Atlético, desabafou mesmo. Fez duras críticas ao elenco, dizendo que a turma precisa se conectar melhor entre eles, né? Porque a palavra do próprio Barba, né, Augusto Sérgio? Se a gente não consegue se conectar entre nós, como que vamos nos conectar com a torcida? E uma das frases impactantes, apenas uma das inúmeras frases impactantes do Barba na ótima entrevista coletiva pós-jogo. E no momento oportuno, né? Ele fez críticas, autocrítica, né? Se colocou também na balança depois de uma vitória, o que é raro. Então, fica como reflexão. O Atlético precisa tirar muitas lições desse jogo. A vitória foi ótima, o resultado espetacular. O desempenho nem tanto. Um abraço, Hugo. Eduardo Domingues, o Barba, você acompanha no itatiaesporte.com.br. Rendeu bastante a coletiva do treinador atleticano que abriu o jogo, né? Tá aguardando mais rendimento do time. Teve a cobrança ali, né, Vini? É verdade, Hugo. Ele não passou pano pra vitória do Atlético, porque o desempenho foi péssimo e não foi apenas o desempenho de hoje, dos 2 últimos jogos também, e ele colocou o dedo na ferida. Foi corajoso de fazer essa cobrança, porque eu tô muito curioso para saber como o elenco do Atlético vai receber essas duras cobranças do Barba. Ele falou sobre treinar mal, que tem refletido nos jogos, falou sobre o time tem que estar mais unido, que deixa a gente, né, com a impressão de que não há uma união no grupo. E aí eu quero saber como é que o grupo vai reagir, se o grupo do Atlético vai receber bem as críticas e vai ter humildade para tentar fazer diferente, ou se vai achar que o Barba tá fazendo onda, que o Barba não tá com a razão e vai continuar jogando esse futebolzinho pobre que a gente tem visto. Tá muito claro que o problema do Atlético não é treinador, é mais um que coloca o dedo na ferida e a responsabilidade está com os jogadores. E dessa vez, pelo termômetro que eu tenho visto nas redes sociais, a torcida está com o técnico. A torcida comprou a ideia do técnico. Então cabe aos jogadores fazerem algo diferente. Não é normal o que está acontecendo no Atlético. Após essa vitória sobre o Juventude do Uruguai, a entrevista do técnico Barba Domingues, forte, com muitos temas importantes que foram colocados pelo treinador, principalmente que ele quer que o time corra mais, que pense no coletivo e menos no individual, que não pode ter cara feia no Atlético para treinar e nem para jogar quem não começar os jogos, quem estiver como opção dele no banco de reservas, e que, segundo o treinador, está faltando sintonia, conexão entre os atletas no grupo, no elenco. E esses jogos até a parada para a Copa do Mundo, segundo ele, serão determinantes para a temporada do Galo. Então, na bronca, o treinador após uma vitória, que veio com o gol do Cassierra de cabeça, mas de novo numa atuação que o torcedor do Galo fica preocupado, porque o time não conseguiu desempenho durante a partida. Então o treinador deu a letra e agora falou mais forte com relação à postura que a gente já vinha destacando em alguns jogos que o Atlético não teve contra Santos,
contra Porto Cabede, foram derrotas. Hoje, mesmo na vitória, o Barba Domingues puxando aí a orelha do grupo do Atlético, segundo ele. Ele foi contratado porque as coisas não estavam andando bem. Ele já detectou o que vem acontecendo, mas depende também da colaboração, de mais empenho, de mais postura dos atletas, não só nos jogos, mas nos treinos também, para que o time possa treinar melhor e jogar melhor também. O Atlético que vem com uma campanha muito ruim como visitante. Em 6 jogos são 5 derrotas no Brasileirão, fora de Belo Horizonte. E no recado forte do treinador, Barba Domingues, ele destacou que vai com o que tem de melhor no momento, que ele pensa neste jogo de domingo, os atletas que estão entregando mais vão entrar em campo. Depois ele vai pensar no que vai acontecer na semana que vem. O Galo entra em campo quinta-feira, estreia na Copa do Brasil contra o Ceará de novo na Arena MRV. Baixa médica é o lateral Preciado, que sofreu um edema muscular na coxa e vai ficar fora aí das próximas partidas. Aliás, eu tô muito confortável para falar a respeito dessa entrevista do Barba, né? Porque já teve muito treinador no Atlético responsabilizado por algo que não era responsabilidade apenas deles, né? E o Barba é mais um treinador que chega ao Atlético e que encontra dificuldade. E eu fico muito preocupado com essa entrevista dele, apesar de concordar com absolutamente tudo que ele falou. Sabe por que eu fico preocupado, Cirilo? Porque se o jogador se dói com crítica de jornalista e com vaia de torcedor, imagina como que o jogador vai receber uma entrevista dessa do treinador. Sabe? É então verdade. Me preocupa. É verdade. A sinceridade do Eduardo Domingues e o diagnóstico que para mim é perfeito dele, me preocupa porque parte desse grupo do Atlético não recebe bem crítica de jornalista. Não recebe bem vaia da arquibancada. Será que vai receber com naturalidade e vai fazer um meia-culpa e vai aceitar uma crítica construtiva do comandante? Eu não sei. Eu tenho lá minhas dúvidas. Achei a entrevista do Eduardo Domingues perfeita, em ótima hora, num ótimo momento. Sabe por que foi numa ótima hora e num ótimo momento? Que ganhou, porque né? Foi depois de uma vitória. É isso aí. Ele não apagou o desempenho com o resultado. Alguns treinadores poderiam aproveitar esse momento, né, Edu, para esconder os defeitos e enaltecer a vitória, né? Exatamente. Então ele aproveitou de um resultado positivo de 3 pontos e trouxe para a entrevista coletiva dele problemas que estão detectados, diagnosticados, de um elenco que tem problemas de aceitação, de crítica, de banco, de reserva, de escolhas do treinador. E não é de hoje, viu, Barba? Não é de hoje que isso acontece com esse elenco do Atlético. E aí que vem, que a gente fala da fritura, do problema. E é por isso que eu tô falando há um bom tempo que eu vou ser o ferrinho de dentista desse elenco do Atlético. Que eu já entendi há muito tempo que muita gente não tem entendido. Que o problema está com quem calça chuteira, meião, calção e camisa. E não apenas com quem cuida da parte técnica e tática, ou de quem monta elenco. Tá passando da hora, gente, de entender que a responsabilidade maior é dos jogadores, dos atletas. Tem muito jogador que não tá jogando nada. Eu fiz a crítica pontual ao Bernard porque ele provocou o torcedor. Mas igual ao Bernard, para não ser injusto, são vários no elenco. O Bernard é mais um que não está entregando 1/3 daquilo que a gente sabe que ele pode entregar. É o Bernard, é o Scarpa, é o Hulk, é o Alonso, é o Alan Franco. É muita gente, cara. É muita gente boa, é muita gente com muita qualidade, com história no clube e que tá devendo. É do futebol não estar vivendo um bom momento. E quando você não está vivendo um bom momento, como disse o Barba, e como disse você, Cirilo, ao final do meu comentário, precisa trabalhar melhor. Todo mundo sabe que você está trabalhando, Hulk. Aliás, você trabalha pra caramba. Todo mundo sabe, Bernard, que você está trabalhando muito. Aliás, você trabalha pra caramba. Você ama esse clube. Scarpa. Todo mundo sabe que está trabalhando, mas vocês precisam trabalhar melhor.
e reclamar menos de quem reclama de vocês, porque quem está reclamando de vocês é o seu torcedor, porque vocês não estão entregando o que ele espera. E ele tem razão, o torcedor do Atlético. Também reflexão do treinador, né? Quanto ao que está acontecendo no Atlético, o recado foi muito forte, muito claro na entrevista coletiva há pouco concedida pelo técnico Eduardo Domingues. E tô muito curioso para os próximos passos, né? Fala, massa, passando aqui rapidinho, só para pedir vocês para deixar o like antes de sair do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e espero que a notícia tenha sido relevante para todos. Muito obrigado. Para quem tá chegando, seja bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá bom? E não se inscreveu ainda, eu vou deixar o convite aqui para você tá aí se inscrevendo no canal, tá? Só não esqueça também de ativar o sininho de notificação e dar aquela força pro canal, né? Deixando o seu like aí, tá bom? Pra fortalecer. Tá? Esse canal aqui, ele transmite todos os dias, de domingo a domingo para vocês, pós-jogo. Sempre, todos os dias, só do Galo. Esse canal é só do Galo. Então, você que é atleticano, chegou no lugar certo, seja bem-vindo. Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Esse canal aqui ele foi especificamente criado para atender vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência que vocês estão dando nesse canal, tá? Tamo junto, forte abraço, massa. Até a próxima. Surgiu notícia, a gente volta aqui e coloca para vocês. Valeu, fui!